Eu ontem esqueci-me, vocês estão recordados desta coisinha que a gente teve que andar com ela, impuseram, não podíamos ir a lado nenhum se não tivéssemos uma máscara. Ela aqui é que é útil, nas outras situações eu ainda estou para acreditar que foi o maior fraude do século, mas ok. Máscarazinha, o carapuz, está frio aqui em cima, e hoje, agora eu vou tirar isto, não vai ser necessário, só quando eu começar. E ontem vos mostrei aquela máquina que eu fiz, mas a máquina realmente está perfeitinha. Desbaste, tenho passado muitas vezes porque ainda tenho a madeira um bocado grossa. E como eu pus lixa de grão 80 aqui, eu para adiantar um bocado de trabalho, e também exemplificar para alguém que não queira fazer uma máquina destas, queira fazer, basta uma lixadeira e com um grão 40, basta aplicar aqui. Isto tem aqui estes furinhos, vocês todos sabem como é que isto funciona. Por acaso alguns não batem certo, porque isto depois depende das marcas. Para puxar o pó, né? A gente depois pode ligar aqui um tubo do aspirador e puxa o pó. Eu por acaso, eu tenho várias, para fazer várias passagens, tenho grão 80, 120 e descobri esta. Ela é também é de velcro, ela vem em folhas, a gente recorta, esta por acaso é de grão 240, mas é engraçado que ela tem furinhos, portanto a questão de acertar os furos consoante as máquinas, consoante os modelos, com esta é irrelevante, que ele aspira em toda a superfície, aspira porque é furado, é uma rede. Bom, eu vou parar o vídeo que é para fazer aqui, colocar a câmera como deve ser. Bom, agora já fiz do outro lado, vou fazer deste, grão 40, para desbastar aqui as irregularidades, porque vai fazer barulho, eu tiro o som, ponho uma musiquinha. Só um bocadinho, só para demonstrar, vocês sabem trabalhar com isto, obviamente. Conveniente é sempre não andar à roda propriamente dito, se bem que esta ainda vai levar passagem depois de grão 80, grão 120, por aí fora, até os 240. Só que convém ir sempre no sentido do bem. Passamos a mão, vê se há muitas irregularidades, está mais ou menos uniforme. A verem que eu não encostei aqui, porque eu estava a encostar e já estava, isto é alumínio, também não é muito caro, mas escuso estar a estragar isto, põe a mão, isto é quase como passar a roupa a ferro. Agora vou
dar aqui uma espreitadela. Isto não deve ter desbastado muito, esta coisa está sempre a rodar. Eu ponho este candeeirozinho porque me é útil a iluminação. Tenho por cima boa iluminação, mas aqui vejo reflexo. Agora estou com 3 moinhos e 15 aqui, rodando. É, aproximadamente 3 moinhos e 15. 3 e 20. Vou tudo à volta dos 3 e... Aqui nas zonas aqui, vai aos 3,30. Portanto, ainda tenho muito trabalhinho aqui para fazer. Este é para exemplificar os métodos, não vou filmar tudo. Estes vários métodos para rebaixar. Há também as máquinas que, em vez de ser por vibração, tem uma fita, portanto é uma lixadeira de banda, mas manual. Com um grão 40 a lixa vai rodando, não é? E também funciona muito bem, mas eu não tenho uma máquina dessas. Eu tenho que chegar aqui aos 2 moinhos e 20, 2,5. Portanto tenho muito trabalhinho para fazer, não vou filmar tudo. Bom, eu fiz várias passagens, está a aproximar-se. Consegue ver aqui, a zona central está com 2,65. Quando eu começo a afastar, ela começa a aumentar um bocadinho. Portanto, ela não está como eu quero, não é? Muitas estrelas e nem sequer são todas as estrelas desta semana, mas começando por... Aqui na zona central está quase. Uma espécie de olhar alternativo à mitologia de... Conclusão, eu vou ter que desbastar. Desbastar daqui para lá e daqui para aqui também. E como é que eu vou fazer, como é que eu vou regular isso? Com esta maquininha, e eu vou procurar ali um giz, aquele giz que se escreve nos quadros, para ver exatamente onde é que ele está a comer mais e a comer menos, porque é provável que o tambor não esteja completamente certo. Ele estaria completamente certo se fosse daqueles de compra, todos XPTO, tambor, não é? Ora, eu porque agora não posso fazer barulho, porque é assim, tenho um velhote, meu pai, com 90, vai fazer 96, tem 95, e minha mãe 85 anos. Eu lembrei-me de intercalar aqui uma coisa bastante importante. Já expliquei, a minha oficina provisória está num sótão que está chamada a telha van, portanto não tem isolamento absolutamente nenhum, e então eu comprei um aparelhozinho, mandei vir da China, por acaso foi rápido chegar porque eles acho que têm um armazém aqui, custou 4 euros, não mais que isso. Tem horas, tem a umidade e tem a temperatura. E comprei há uns tempos atrás, em uma daquelas lojas, não vale a pena estar a explicar, que vocês já conhecem, uma coisa que chama-se um aparelho de medir a umidade da madeira, do cimento, do que a gente quiser. Ele mede, tem uma tampinha aqui para proteger, tem 2 pernos, 2 bicozinhos, e a gente vem aqui, por exemplo, a temperatura que ele dá do ambiente. Vocês não estão a ver nada, pois. A temperatura que ele dá do ambiente são 13, aquele ali, o do chinês, dá 12,4. Não sei qual é o que está mais correto, pronto. Vamos acreditar que este, que é alemão, esteja mais correto.
Mas isto é tudo relativo. Não há, não há necessidade de sermos também tão preciosistas nesta situação. Eu, se puser aqui os meus dedos, vocês veem que tenho 17,4% de umidade. Não me acredito, mas tudo bem. Aqui, entre os dois dedos, quando eu clico aqui, ele dá-me aqui uma diferença. Bom, este aparelhozinho serve para quê? Para a gente saber a umidade que tem nas superfícies. Ele tem aqui um botãozinho que a gente carrega e diz aqui é para fechar, é para bloquear. Depois material 1, material 2, material 3, material 4, material 5 e material 6. Tem a ver com o quê? Com o material que a gente vai experimentar. Eu sei que este que eu vou experimentar é o material 1. Sei porque isto vem com um catálogozinho. Pronto. É madeira. Mas mesmo a madeira tem uma densidade consoante o tipo de madeira. Isto é só por uma experiência, para vocês verem que quando construímos um instrumento, ele deve ter uma umidade e uma temperatura idêntica, as condições de construção e de colagem idêntica àquela que vai usualmente funcionar. É claro que varia bastante. Eu, se construir um instrumento com este nível de umidade, fizer as colagens, a madeira tiver com, claro que não tem 77, obviamente, mas exatamente por isso é que eu comprei este aparelho. Mas a umidade em determinados passos da construção é extremamente importante. Porquê? Porque isto, a madeira supostamente está morta, mas continua viva. A madeira continua consoante o calor e a umidade, ela cresce e encolhe. Como uma ponte. Vocês sabem que uma ponte tem aqueles espaços de intervalo e são feitas em cimento ou em ferro, porque o próprio calor dilata os corpos, que aqui a gente aprendeu isso na escola, e qualquer superfície, qualquer madeira que seja colada, se depois for exposta a temperaturas fora do normal, claro que elas vão crescer e vão descolar, e por isso é que se vê guitarras rachadas a meio, vê-se guitarras empenadas, vê-se braços empenados, e tudo isso é extremamente importante quando se constrói um instrumento. Este aparelhozinho eu vou demonstrar só para explicar-vos por curiosidade. Eu não tenho outras condições, eu deveria trabalhar numas condições sempre ideais, mas não tenho. E então eu vou pegar aqui neste aparelho e vou ver que umidade é que esta madeira tem. Ele está-me a marcar aqui, vocês não conseguem ver, e eu quando chegar aí posso bloquear. Pronto, ok. Esta madeira foi cortada há bastante tempo, tem uma umidade de 11%. É excelente. A umidade da madeira nunca pode exceder os 15%. Trabalhar com madeira com mais que 15% de umidade é um erro. Esta madeira, felizmente, foi-me oferecida. Um amigo meu, um guitarrista que curiosamente aprendeu a tocar guitarra portuguesa com o meu pai, os primeiros passos, mas depois foi para outros professores, obviamente. O meu pai não tinha conhecimentos suficientes para o ensinar, e hoje é um excelente guitarrista. Ele é que me ofereceu esta madeira para o fundo e para as ilhargas, que é o guitarrista chamado Rodolfo Godinho, de Torres Vedras, como eu.
Ora, ele supostamente iria mandar construir um instrumento e comprou as madeiras, mas depois isto teve tanto tempo que a madeira está, eu calculo que há mais de 10 anos que está cortada e guardada. Portanto, isto é importante para quê? Para a gente não estar, especialmente nas colagens, quando a gente está a colar a madeira, ela deve estar com uma temperatura ambiente na ordem dos 20 graus e com uma umidade entre os 45% e os 60% de umidade. Está com 78%, portanto eu não vou colar isto agora, vou esperar pela primavera. Porquê? Porque isto é a parte mais importante da guitarra, a parte do fundo e do tampo é a parte mais importante, é o que lhe dá a estrutura toda, especialmente por causa do abaulado. Este abaulado que vai surgir a partir daqui, se a madeira encolher, porque agora está com excesso de umidade, a madeira não está com excesso de umidade, como viram, mas se eu mantiver a madeira muito tempo crua, assim, sem verniz, sem nenhum produto em cima, ela vai absorver. Vocês vão reparar que quando se compra um instrumento, desculpem, quando se compra um pedaço de madeira como este, isto é um barrote, um barrote de madeira de 16 mm, vai ser o braço da guitarra, vai ser a escala da guitarra, o braço é enorme. E isto, quando a gente compra, vem aqui neste lado, vem com uma cera, eu estou a descascar aqui de propósito para vocês verem, é uma cera, e esta cera é posta aqui, exatamente, isto é mergulhado, é posta para evitar a entrada da umidade. A entrada da umidade normalmente faz por esta superfície onde estão os veios, que é mais porosa, e então eles, para evitar isso, eles selam isto com cera, que a gente depois vai tirar, e como vêem, esta coisa branca que está aqui, isto é umidade, e está em cima da cera. Claro que isto vai ser desbastado, não é? E obviamente depois vou tirar, mas se eu experimentar, por exemplo, nesta madeira, deixa cá tirar a tampinha disto, por acaso tem uma tampa dura, epa, isto vem com uma tampa de proteger os bicos. E a tampa custa a sair. Eu vou forçar, ó. Pronto, saiu. Ok? Até tem aqui um sinalzinho, calção. Cautela porque isto pica. Eu vou tirar aqui o bloqueio que eu fiz da umidade da anterior e vou experimentar aqui a meio. Vamos ver quanto é que ela me dá. Por exemplo, esta está com 12,3%. Está bom? Ai, desculpem, isto tremeu. Está bom? Isto são pequenas, vamos chamar pintelhices. São, não se querendo ser ordinário. Vocês vão entender um dia mais tarde, quando pegarem no instrumento e perceberem que se a umidade estiver muito elevada, ele vai desafinar. Desafina e a gente entra em paranoia, especialmente se estiver a fazer um espetáculo. Então, há uma coisa a compreender: os instrumentos devem estar sempre ao ar livre. Nunca, mas nunca dentro das caixas, para que a madeira tenha a sua flexibilidade. A caixa
é exatamente como fosse um táxi ou um Uber. Só serve para transportar de um espaço para o outro. Se a gente for fazer uma viagem de avião, então, mais grave ainda, deve tirar as cordas ou, no mínimo, desafiá-las, desapertá-las completamente para elas ficarem completamente folgadas. Porquê? Porque não é só pressão atmosférica, é também o calor e a umidade que está dentro de um avião. Mas num automóvel é exatamente a mesma coisa. Porque se vocês forem tocar algum espaço, algum sítio, eu já toquei muitos anos, não foram vários, foram muitos anos que eu toco desde os 8, portanto imaginam o quanto é a experiência que eu tenho de tocar em instrumentos de corda. Guitarra portuguesa mais grave ainda, porque tem 12 cordas, faz uma tensão maior. E então há uma coisa muito importante, a gente mal chega ao local onde vai tocar, tirar imediatamente da caixa, a caixa de transporte, não é? Ou o saco, seja o que for, e deixá-lo no local onde a gente vai tocar, pelo menos 20 minutos a meia hora nesse mesmo local, porque se a gente estiver, por exemplo, imaginemos que estamos num espaço que tem uns camarins, e a gente com medo que roubem a guitarra, o que é que fazemos? Levamos a guitarra connosco, vai para dentro do camarim, depois aquilo é ao ar livre, imaginemos, e quando chegarmos, afinamos tudo no camarim, e quando chegarmos lá fora, passados 5 minutos, aquilo está tudo desafinado. E isso eu garanto, por experiência própria. Portanto, a umidade é muito importante quando estamos a construir um instrumento. Tentar construí-lo numa umidade é ideal, não é esta. Não tem nada a ver com isto. Estes 79, quase 80% de umidade e 12 errado. Como eu não vou colar agora, não estou preocupado. Mas a umidade deve estar aqui entre os 50 e os 60. E a temperatura de preferência na ordem dos 20, 25 graus ao máximo. As horas, é a hora de ir jantar. Olha, portem-se bem, que eu vou tentar fazer o mesmo e vou tentar procurar a tampinha disto. Vamos lá ver se a minha umidade está certa. Só funciona às vezes. Estes aparelhozinhos também. Não está a funcionar. 18%, estou com 18% de umidade, aumentei. E ainda não bebi nada. Deixa cá ver. Maravilha. Meus amigos, portem-se bem. Tchau. Até logo.